Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos lá, dar sequência ao nosso conteúdo. Hoje vamos terminar nosso conteúdo sobre a Revolução Russa, tá? Então, hoje nós terminamos nosso capítulo 3 e iniciamos já na próxima videoaula o capítulo 4 e encerramos assim a apostila do primeiro bimestre. Então, nós falamos sobre a Revolução Russa. Então, vocês fizeram lá o exercício que a prof pediu, que falava sobre os sovietes e o Duma, a definição de sovietes e Duma. Então, quando a gente fala Revolução Russa e fala sobre os sovietes eram um conselho formado por operários que lutavam por melhores condições de vida, né? Então, a gente fala de pessoas, do povo ali, que precisavam de melhores condições de vida, de salário, de toda a estrutura social aí que se modificasse. Então, formou-se os sovietes. O Duma era um conselho, já o Duma era um conselho organizado que comprometia a criação do Parlamento Nacional, o Duma, né? Que teria a atribuição de elaborar a Constituição. Então, a Rússia precisava de imediato aí de uma nova Constituição, de novas regras, de uma nova conduta. E então formou-se o Duma. Eles seriam responsáveis pela elaboração de uma nova Constituição. Certo? Os soviéticos, então, responsáveis ali por que lutavam por melhores condições de vida, representados pelos operários, e o Duma, um conselho, o qual seria responsável pela formação da nova Constituição. Beleza? Então, a gente falou sobre a Rússia na Grande Guerra, nós falamos sobre Czar aí que vinha conduzindo a Rússia com forma ainda, com moldes ainda do sistema feudal, do absolutismo. Então, uma Rússia que vinha sofrendo grandes situações de fome, de privações do povo, a questão da agricultura defasada, enfim, grandes problemas sociais. E mesmo assim, esse czar se envolve em conflitos, né? Nós falamos sobre o conflito sobre o domínio da Manchúria, o qual ele se envolve em conflito com o Japão, ele perde, uma situação, a Rússia já está em uma situação difícil, a tendência é só piorar. Falamos sobre o Domingo Sangrento, que foi quando a população resolve protestar contra a situação que a Rússia se encontrava, e o czar revida com grande violência, né, manchando a neve de sangue, por isso fica conhecido como Domingo Sangrento. Mesmo com todos esses problemas, o czar entra na guerra, né? Estoura aí a Grande Guerra, com moldes imperialistas. Sabemos que a Grande Guerra ela só eclodiu devido ao imperialismo, sobre a conquista de novos territórios pelas grandes potências europeias, e a Rússia não quer ficar de fora. A Rússia também tem esse ideal imperialista e entra na Grande Guerra mesmo sem poder, sem ter condições nenhuma, condições financeiras, nem condições de um exército organizado, mas entra na Grande Guerra. E aí são esses fatores que vai desencadear nessa Revolução Russa que nós tanto falamos. Nós falamos sobre os mencheviques e os bolcheviques, então nós sabemos que os mencheviques são pessoas, são líderes políticos que tinham a finalidade, tinham um alinhamento ali com os burgueses, com o capitalismo, então eles defendiam uma transição gradual para o socialismo, então eles eram a minoria. Nós temos lá os bolcheviques, que eles eram os radicais. Eles queriam uma transição rápida e radical para o socialismo. Eles não queriam alinhamento nenhum com o capitalismo. Então, esses dois grupos vão ser decisivos a partir de agora. Então, nós vemos aí um czar que foi para a guerra, foi para a Grande Guerra, e ele não vai conseguir bancar essa guerra, né? Ele não vai conseguir. A Rússia não tem condições de permanecer nessa guerra. E aí começam então as revoltas internas, tá? As revoltas internas, o povo começa a reivindicar melhores condições de vida. Lá na página 38 de vocês, página 38, vocês podem acompanhar ali a grande revolta popular, né, principalmente dos operários, das mulheres, que vê seus filhos, sua família passando necessidade, passando fome, passando frio, porque o inverno é rigoroso e esse inverno rigoroso requer questão de aquecimento, questão
de combustível, questão de alimentos, e eles estavam perecendo diante de um governo que se preocupava com a guerra, pegava toda a sua reserva e investia na guerra e esquecia do povo. Isso não vai dar certo, né? A revolta interna vai ser maior, e lá em 1917, ainda durante o conflito, os integrantes do Alto Exército, da Duma, eles exigem que o czar renuncie. Então, eles exigem a renúncia do czar. A Rússia ainda não saiu da guerra, a Rússia ainda está no conflito mundial, mas a situação interna da Rússia chega no limite. Então, a população exige, né, representados pelo Alto Exército, pelo Duma, exige que o czar renuncie. E diante da pressão que ele se encontra, ele nem hesita muito, ele renuncia ao cargo. Então, o czar renuncia ao cargo e ele é preso. Essa figura do ladinho da página de vocês é o czar e seus familiares. Eles são presos, exilados, e eles morrem. Eles matam o czar e a família do czar. Então, devido às questões, é como um crime político, ele é condenado e eles são mortos, né? Ele e a família são executados. E aí a Rússia ainda permanece no conflito. Então, com a renúncia do czar, não significou que a Rússia saiu do conflito, permaneceu. Nesse momento, né, o czar não resistiu, abdicou, e quem foi que ficou no poder? Então foi um governo provisório. Então não houve eleição, ainda não aconteceu a transição para o socialismo, é quem manda. Aquela situação, e agora? Quem manda? Então foi um governo provisório, escolhido entre os integrantes do Duma. Dessa forma assumiu, o pessoal do Duma que assumiu o poder provisoriamente. Já os operários formaram um soviete, né, unindo-se aos bolcheviques. Então, aqueles operários que vocês viram lá, dos soviéticos que se organizaram para reivindicar, eles se uniram dessa vez, em meio a esse conflito terrível, aos bolcheviques, aos radicais. Aqueles que queriam uma transição radical, rápida para o socialismo, e que eles defendiam a questão dos operários, né? Que fosse revista a situação dos operários. Então, com isso, em 1917 vai acontecer a revolução, dita Revolução Russa, então a revolução interna. Então, grandes mudanças acontecem na Rússia no ano de 1917. Tá? Em fevereiro, nós temos a Revolução Burguesa, que acontece em fevereiro, e logo em seguida, em outubro, a Revolução Socialista. Por que Revolução Burguesa? Porque lá em 1917, esse governo provisório que assume, a República Democrática, meu cachorro colou lá, viu? Já me desconcentrou e eu fiquei, mas deixa o cachorro lá fora. Vamos prosseguir aqui. A República Democrática Burguesa, ou governo provisório, ficou sob o comando do Lenin. Lembra do Lenin, que era o líder dos mencheviques? Então ele assume aí esse governo e dá sinais de que queria lidar com a instabilidade política e com a crise econômica. Então, esse governo provisório assume, liderado pelos mencheviques, mas não vai dar certo, tá? Porque a Rússia ainda se mantém no grande conflito, eles não retiram a Rússia do conflito, ainda lutando na grande guerra, e isso exigindo cada vez mais a questão financeira para se manter na guerra e deixando o povo de lado, né? Não atendendo às necessidades do povo. Aí essa classe operária vai mais uma vez se revoltar intensamente, e que vai acontecer então em outubro a Revolução Socialista. Antes disso, nesse período aí de transição, Lenin escreveu lá, lançou as Teses de Abril. Lembra de Lenin, que era o líder dos bolcheviques? Então ele faz e lança as Teses de Abril, cujo lema passou a ser paz, pão e terra. Por quê? Pensem comigo lá. Um país falido, com grandes problemas financeiros, envolvidos em 2 conflitos ali, o que traz grandes prejuízos para a questão da população.
Uma agricultura que está na mão de poucos e mesmo assim deficiente, sem grandes avanços, com moldes do sistema feudal ainda, e uma população passando fome. Aí vem um grupo político e oferece o quê? Paz, né? Que é retirar essa Rússia dos conflitos, nesse momento que era a Grande Guerra. Pão, saciar a fome do povo, né? O povo estava morrendo de fome, a palavra essa estava morrendo de fome. E terra, é redistribuir essas terras. Por quê? Porque o socialismo ele não defende a questão das terras privadas. Então, essas terras que estão ali produzindo de forma não satisfatória, na mão de poucos, ela seria distribuída para a população, entre os camponeses. E aí vem a esperança, né? De renovação, de saciar a fome, uma revolução mesmo na vida social das pessoas, na vida política, na vida financeira daquele povo que já estava sofrendo tanto, né? Então, quando a gente fala em Revolução Russa, a gente tem que pensar num povo que sofreu muito com os desmandos do czar, né? De um poder autoritário, centralizado, e que aí eles encontram na Revolução Russa uma forma de liberdade, de novas conquistas, de revolução mesmo, de revolucionário. Então, lá com as teses de Abril, né, se percebeu a necessidade da Rússia sair da guerra, que era urgente essa necessidade, que a Rússia saísse da guerra e fosse resolver suas questões internas, do que resolveria guerrear aí com o mundo, um conflito mundial, enquanto os problemas maiores não eram os externos, eram os internos. Então, eles pediram que a Rússia saísse imediatamente da guerra. E acontece, né? Então, Lenin, ele é quem mais defende isso, essa saída imediata da Rússia do conflito. E lá em outubro, então, outubro de 1917, acontece então a Revolução Socialista. Então vocês percebem que desde o início eu venho falando para vocês que a Revolução Russa não é um único episódio. Ela acontece gradual e com vários episódios, né? Que nós já relatamos todos eles aqui e que ele vai desencadear nessa Revolução Socialista lá em 1917, quando de vez, né, as tensões entre a Rússia ocasionaram o processo revolucionário, o povo mais uma vez. Agora, esses operários aliados aos bolcheviques, eles exigem mudança e essa mudança acontece. Então, apesar de toda a resistência, lá em 1917, os bolcheviques tomaram o poder, né? Praticamente não houve resistência do povo. Os mencheviques também perceberam que não tinham muita chance e que agora era a vez de Lenin e dos bolcheviques, e então eles assumem o poder, derrubam o governo provisório, lembrando que esse governo provisório era comandado pelos mencheviques, por isso a gente chama de Revolução Burguesa, agora sim socialista, controlada pelos bolcheviques, assumiu o controle, e aí começa uma nova fase, né, da Rússia. Então ela rompe com os traços absolutistas e de sistema feudal a qual a Rússia ainda estava presa, né? Ele acaba com os títulos de nobreza, porque pasmem-se, né? Acreditem que a gente fala aí dessa Rússia no século XIX e ainda existiam os títulos de nobreza do tempo do sistema feudal. Então ela acaba com esses títulos de nobreza, acaba com esses traços e com essa herança do sistema feudal e separa de vez Estado e Igreja, né? Então, a partir de agora, o Estado cuida da questão política e a Igreja cuida da questão religiosa e separados, né? Essa separação é importante, porque lembram que a Igreja era a grande senhora feudal, né? E ela tinha aí traços de exploração também. Então, nesse momento, separou-se aí Estado e Igreja, política, política, religião, religião. Que mais? Liberdade de imprensa, tá? A igreja agora, o cristianismo ortodoxo era a religião oficial do Estado durante o governo czarista e foi estabelecida a liberdade de imprensa. Então, mudanças radicais aí na Rússia. As determinações do governo
o governo bolchevique tinha o objetivo de favorecer os operários, claro, né? Se a questão dos soviéticos se uniram aos bolcheviques, nada mais justo que eles viessem defender a questão operária. E assim eles fizeram. E o que eles fizeram? Por isso eles foram permitida a organização sindical e as greves, então a formação dos sindicatos. Quando a gente fala em sindicatos, os sindicatos eles vêm para defender os direitos dos operários. Então, eles liberam a formação dos sindicatos e também a questão das greves, né? Várias empresas passaram para mãos de líderes operários. Outra reivindicação atendida foi a saída oficial da Rússia da Grande Guerra, né? Lógico, então nós sabíamos que isso ia acontecer por meio do Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1918. Então, a Rússia não perde a guerra. Tá? A Rússia não perde e não ganha a Grande Guerra, ela se retira da Grande Guerra. Essa é uma exigência dos operários e era uma determinação do Partido dos Bolcheviques, liderada por Lenin. Então, quem faz a Revolução Russa de verdade, a Revolução Socialista, são os bolcheviques, tá? Liderados por Lenin. E o que cai muito aí nos testes, gente, vestibular e testes e tudo que fala sobre a Revolução Russa são as teses de Abril. Essas teses de Abril, então, elas foram escritas por Lenin nesse período de transição, quando o czar ele sai do poder, ele abdica ao poder e assume ali um governo provisório, comandado pelos mencheviques, e o Lenin escreve, então, vou usar um palavrão que tá cansado, tá cheio, né, da questão da confusão interna que a Rússia vive, e ele cria as teses de Abril, e ele defende, então, paz, pão e terra. E para um povo que está morrendo de fome, guerreando, chegar alguém com a proposta de paz, pão e terra, ele era visto como um salvador da pátria, né? Então ele assume fácil aí o poder em outubro de 1917 e assim então acontece na Rússia a Revolução Socialista. E é aí que nós ficamos conhecendo o termo socialismo. E a partir desse momento é que o mundo, após a Primeira Guerra Mundial, após essa Revolução Socialista que acontece na Rússia, é que nós vamos ter um divisor aí na questão econômica e política que acontece com os países socialistas e países capitalistas. Então, agora nós temos aí a Rússia como um grande líder socialista, como um grande representante socialista. Nós iremos ver mais tarde em outros conteúdos, como a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, a gente vai conversar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre esses termos socialistas e capitalistas. E aí já tem uma noção, vocês percebem aonde que isso se fortalece, a questão do socialismo, e qual que é esse ideal de socialismo, né? Então, a Rússia tinha um ideal de socialismo, que era acabar com a fome, redistribuir as terras e livrar a Rússia de um sistema feudal, né? De um governo autoritário e centralizado na mão do czar. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Eu sei que não é fácil compreender esses conteúdos por videoaula, mas a prof promete que nós retornaremos para a escola e nós faremos uma revisão de conteúdo, principalmente para vocês, né? Que estão aí, último ano de escola, vão passar por vários testes aí e com certeza irão passar e passar muito bem nos testes. Nós vamos trabalhar intensamente para isso. E aí nós retomaremos o conteúdo com certeza. Isso pessoalmente, né? Na escola. O que a prof quer de vocês? Prestem bem atenção. Na apostila de vocês tem exercícios da página 41. Na 41 a prof não quer que vocês façam, tá? Eu quero que vocês façam exercícios da página 45 e 46. Então, página 45 e 46 serão as atividades que eu deixo para vocês fazerem e para vocês me retornarem, tá? O caderno de atividades do capítulo 3, vocês farão como uma atividade avaliativa. Não vão enviar para mim, preste atenção. O caderno de atividades vocês vão fazer,
mas não enviam para a prof porque eu não vou fazer a correção por videoaula. Essa correção eu farei em um momento em que eu possa pegar a apostila de vocês e nós faremos a correção valendo como uma das notas do bimestre, certo? Mas a gente conversa melhor sobre isso, como que vai ser essa correção do caderno de atividades, como a gente vai fazer como a gente vai recolher as apostilas. Tudo bem? Lá, eu quero que vocês voltem um pouquinho na página 42 e 43, tá? Eu ia dar por encerrado o conteúdo, mas vou só dar uma pincelada aqui. 42, abram lá, que ali fala sobre a Guerra Civil, que aconteceu de 1917 a 1922. Então, vocês viram que lá em 1917 iniciou, então, uma guerra socialista, uma revolução socialista. Mas nessa página 42, 43 fala sobre essa guerra civil que acontece, como que ela acontece, né? A revolução iniciada em outubro não foi celebrada por todos, é lógico, né? A gente sabe que nunca vai agradar a todo mundo as revoluções e as ideais. Os aristocratas da Rússia, a aristocracia russa e muitos burgueses apoiavam o czar e o absolutismo. Claro, gente, se nós lembrarmos sobre o que o absolutismo e burguesia, desde o início, fim do sistema feudal e início da Idade Moderna, existe ali uma aliança. É só relembrar aí conteúdos do sétimo, oitavo ano, vocês vão relembrar que havia uma aliança entre essa burguesia e esse rei absolutista. E essa aliança favorecia os dois. E de repente esse país gigante aí se torna socialista, derruba o czar e se torna bem como um ideal diferente aí, que não vem favorecer nada, mas nada mesmo os burgueses. E aí vai começar mais uma vez uma guerra interna. Não vai ficar tão fácil assim para Lenin, não. E os operários, os soviéticos, não vão conseguir essa transição tão esperada de forma pacífica, não. Então o Exército Vermelho era liderado por Trotsky e formado pelos bolcheviques. Então tinha um exército forte chamado Exército Vermelho. Vocês vão sempre ouvir falar sobre isso. Por isso que eu vim dar uma pincelada no conteúdo ali, para não deixei passar em branco. O Exército Branco era formado pelos membros do governo provisório, que era dos mencheviques. Lembra do governo provisório? E é claro que eles vão entrar, vai ter uma treta aí entre os dois, né? Perderam os seus títulos. Ali fala sobre quando fala em aristocracia, eu quero que vocês lembrem que lá no início do conteúdo eu falei que eles perderam os títulos de nobreza, que a Rússia ainda mantinha esses laços feudais aí com títulos de nobreza mantidos pelo czar. Quando Lenin assume, que os bolcheviques assumem, eles acabam com tudo isso. Não existe mais título de nobreza. Então se une aí burgueses e aristocratas se juntam com tudo contra a Revolução Socialista, contra o socialismo, tá? Então isso é uma guerra civil. E essa guerra estende-se de 17 até 21. Nesses anos, novamente o país se viu imerso em violência. Né? Então Lenin assume ali com a proposta de paz, pão e terra, mas ele não consegue de imediato isso de forma alguma, porque ele vai enfrentar grandes problemas aí com os burgueses e com os aristocratas. Quando eu falo em aristocratas, eram pessoas bem próximas ao czar e que eram bem favorecidas economicamente e politicamente por seus títulos de nobreza. Então eles chegavam, na primeira fase da Guerra Civil, os trens e as linhas férreas foram usadas pelos soldados para ataques. Esses chegavam às estações, abriam fogo contra os trens adversários e depois partiam na estação seguinte. Então foi uma guerra sanguinária, né? Dentro da Rússia. Ela sai de um conflito mundial difícil e inicia uma guerra interna. Então, quando a gente fala em Revolução Russa, a gente fala em muita violência. Agora, uma violência interna, além da fome, da falta de trabalho, das condições ruins de trabalho, o povo se envolve numa guerra civil. A gente fala em guerra civil, é uma guerra interna, envolvendo as pessoas deste país. Comunismo, gente. Chegamos no que a gente fala sobre comunismo, essa palavra que nos nossos dias de hoje, as pessoas falam tanto sobre comunismo, né? Ah, porque é um comunista? Ah, porque defende o comunismo? E as pessoas não têm essa ideia de onde surge esse termo comunista.
né? O que é ser comunista, o que é defender o comunismo. Então, eu vou ler aqui esse trechinho da apostila e a gente vai fazer tipo uma reflexão aí daquilo que vocês entendem por comunismo, daquilo que vocês ouvem como comunismo, sobre o que era esse comunismo lá na Rússia. Certo? Eu vou ler para vocês o trechinho lá da apostila de vocês. A guerra civil arrasou a economia da Rússia e os bolcheviques adotaram medidas extremas com o objetivo de evitar colapso geral do país. Esse conjunto de medidas recebeu a denominação comunismo de guerra. Dentre as medidas postas em prática estava o confisco da produção agrícola pelo Exército Vermelho. O objetivo era repassá-lo ao governo, que os redistribuía à população. Até então, os camponeses estocavam parte da própria produção, mas com a guerra perderam tal direito. Além do confisco, o governo estabeleceu uma cota de produção agrícola que deveria ser entregue pelos camponeses ao Estado. Desde esse período, as liberdades de expressão e de imprensa foram suspensas. Houve também intenso controle sobre o exército e sobre o trabalho dos operários. Os sovietes perderam a sua autonomia. Então, dentro dessa situação que a Rússia vivia, que era uma bagunça geral, né? Então, a Rússia se deparou numa situação economicamente e politicamente quase sem saída, né? Difícil. A violência tomou conta, a fome tomou conta, tudo estava difícil. E o governo precisava tomar uma medida urgente. E esse comunismo de guerra, ele ficou conhecido pela questão do confisco. Então não havia essa questão da propriedade privada, né? É meu, a produção é minha, eu plantei, é meu. Então, a partir desse momento começou a ser confiscado. O governo confiscava a produção para redistribuir à população. Então, aí atinge muito o setor privado. E a questão da imprensa, liberdade de imprensa, também eles. Aí é uma coisa bem recente nossa, nós pararmos para pensar, né, no que a gente está vivendo aqui. Essa liberdade de imprensa. Até onde a imprensa tem o direito, até onde a imprensa ajuda, até onde a imprensa atrapalha. Então, são discussões antigas, né? São discussões que vêm aí passando por situações de conflitos e de guerra em países, em diversos países. E essa questão entre imprensa e governo. Quem que ganha, quem que perde, se de fato nós, enquanto povo, temos esse direito de ouvir o que a imprensa tem a dizer, ou até onde o governo pode interferir. São discussões que aqui vocês conseguem ter, o que eu queria que vocês tivessem, essa consciência do que é o comunismo. Então, quando as pessoas falam muito em comunismo, de repente não tem uma dimensão de onde surgiu esse comunismo. Então, agora vocês sabem aonde surgiu, né? E por que surgiu. Né? Vocês podem fazer, nesse momento, uma reflexão da situação em que a Rússia se encontrava, de que forma ela, em todas as etapas que nós já conversamos aqui, acho que foram 3 videoaulas sobre isso, até desencadear nessa revolução socialista, desencadear nessa guerra civil. E por que ele tomou essa medida de comunismo de guerra? Então, a partir de hoje, vocês sabem o que é comunismo. Tá? Vocês sabem que é comunismo de guerra. Então, quando alguém falar em comunismo, vocês estão toda a autonomia agora de defender ou não defender ou opinar sobre comunismo. Isso é autonomia política, gente. Isso é criticidade. Isso é formação de consciência de cidadão. Vocês sabem que eu priorizo muito isso em vocês. Nós não devemos defender, nós professores, não defendemos bandeira nenhuma. Nós queremos que vocês conheçam todas as bandeiras e tirem as suas próprias conclusões. Certo? Seria, então, isso agora de verdade. Então, lembrando lá, caderno de atividades como forma avaliativa, façam, porque nós iremos recolher e avaliar vocês. Próxima aula, então, capítulo 4, e encerramos aí o primeiro bimestre. Conversamos mais sobre isso. Até mais, amores. Fiquem com Deus.